tudo o que você sabe de você mesmo por experiência são elementos que vêm e passam. Todas as suas impressões sensíveis vêm e passam. Os seus estados anímicos vêm e passam. E até as sínteses que você tenta fazer da sua biografia também vêm e passam, tá certo? Porém, se tudo fosse passageiro, não haveria o menor fio de unidade entre uma coisa e outra. Quer dizer, você só teria estados separados. A tendência geral da nossa cultura é achar que não existe nada além desses estados. Quer dizer, que você, em cima disso, você cria uma ilusão chamada o seu eu, você cria uma falsa, um arremedo de unidade, como se você fosse um personagem. Mas essa tese me parece absolutamente impossível. Porque se todos esses estados e todos esses conhecimentos e ideias, eles vêm e passam, vocês imaginam a capacidade construtiva e unificante que eu teria que ter para eu construir um personagem com isso. Tá certo? Às vezes nós não conseguimos sequer, vamos dizer, juntar duas ideias que nós temos, que você pensa uma coisa aqui, pensa outra contraditória lá, e você não consegue achar a unidade no final. Quanto mais não seria impossível eu mesmo criar a unidade do meu personagem. Então eu suponho que, ao contrário, que existe uma unidade profunda que ela não chega a ser expressa, tá certo? Mas que ela está subentendida em todas essas vivências temporárias, que elas se unificam temporalmente graças à continuidade deste eu profundo, cuja origem eu também desconheço, mas que, sem dúvida, é precisamente o que eu chamo de eu. E eu me lembrei de uma conferência do Julián Marías, que eu assisti muito tempo atrás, em que ele dizia que, caso existisse uma imortalidade, ele colocou essa pergunta, caso exista uma imortalidade e eu tenha acesso a ela, o que eu levaria para lá? Ele disse, sem dúvida, eu levaria aquilo que faz com que eu seja eu, e dispensaria o resto. Tá certo? Ora, mas o que faz que você seja você não é nenhuma das experiências que você teve, não é a sucessão de estados, não é a sucessão de ideias, não é o fluxo de palavras, não é nada. É vamos dizer, uma espécie de fio da meada que está por trás de tudo isso e que continua constante e que permite que você, se lembrando do que você era aos 3 anos, você sinta a mesma unidade pessoal. Quer dizer, eu era eu naquele tempo. Quer dizer, eu me reconheço no que eu me recordo de mim naquela época e sei que era o mesmo que está aqui agora, tá certo? É curioso, este eu permanente, todos nós sabemos que ele existe e, se ele não existisse, nós não poderíamos sequer contar a nossa história. Nós teríamos que ter vamos dizer, uma capacidade construtiva quase divina. Isso sim seria um milagre. Quer dizer, eu, né, só tendo vivências separadas, atomísticas, né, eu consigo, com a minha força criativa, inventar um personagem que se sobrepõe a tudo isso. Eu acho isso tão utópico, tão louco. É certo? Quer dizer, o caráter fragmentário da sua experiência, o sujeito primeiro afirma o caráter fragmentário da sua experiência e depois diz que você o unificou. Eu digo, como? Se eu só tenho experiências fragmentárias, como é que eu poderia unificar tudo isso? Isso é absolutamente contraditório e impossível. Quer dizer, um pobre bichinho solto num fluxo de experiências atomísticas, né, ele por si mesmo inventa uma forma transcendente, uma forma a priori de entendimento e se unifica a si próprio com isso aí. Eu digo, não dá para fazer. Quer dizer, se eu já não fosse eu mesmo antes da minha experiência, eu não poderia ter experiência nenhuma. Então, vamos dizer, a unidade profunda do eu é a condição de toda a experiência. E esta unidade, você pode, vamos dizer, usar o termo kantiano, ela é transcendental no sentido de que ela é necessária para que você tenha experiência, mas você só toma consciência dela ao refletir retroativamente sobre a experiência. Porém, na hora que você reflete, você vê que você está refletindo sobre algo que estava dentro da experiência e que sempre esteve ali. E que, de certo modo, é mais real do que todo o fluxo das experiências que vieram e passaram. Então vamos chamar, vamos dizer, esse sentimento do eu profundo. Talvez a palavra não seja exatamente essa, mas é o que me ocorre no momento. Quando você percebe isso, você nota que somente isto é real, e que somente isso é seu verdadeiro eu, e que todo o resto foram elementos que vieram e passaram. Alguns se incorporaram, outros não, outros foram embora para sempre. Tá certo? Mas aquilo está presente e aquilo é real, porque todas as outras experiências, ideias, etc., são coisas que realmente
são temporárias, são transitórias, são evanescentes, não tem substancialidade alguma. Então é aí que vem o famoso verso do Apollinaire, Les jours s'en vont, je demeure. Quer dizer, os dias se vão e eu fico. Misteriosamente, né, eu fico. Então, eu só posso entender que este eu permanente, que é, de certo modo, anterior e transcendente a toda a experiência, ele é, vamos dizer, o verdadeiro substrato ontológico da minha pessoa. Se existe algo em mim que mereça o nome de ser, de ente, é isto. O resto não. O resto são apenas estados, são qualidades. Né? Este eu profundo, embora você só tome consciência dele no curso da experiência e depois de muita experiência, você vê que ele está subentendido em toda a experiência, que é ele que a articula. Não articula racionalmente, mas é ele que, por assim dizer, colore com a sua cor pessoal todo o campo da sua experiência. Note bem, quando você se refere a uma outra pessoa, é a isto que você está se referindo. Quando você fala com uma pessoa, é com este eu profundo dela que você está falando. Você está falando com aquilo nela que você acha que tem unidade e tem permanência. Você não está falando com o estado, vamos dizer, passageiro dela. Né? Vamos supor, se eu estou falando com uma pessoa e tenho certeza que aquilo que eu estou falando com ela é apenas um estado passageiro que ela vai vivenciar e desaparecer em seguida, eu não posso conversar com a pessoa. Porque seria como conversar com uma sombra, como uma impressão lançada na parede por uma lanterna mágica, como conversar com um fantasma, seria uma coisa horrorosa. Então, nós não apenas temos esse sentimento da nossa permanência interna, mas nós sabemos que as pessoas com quem nós conversamos também o têm. E são esses eus profundos que se comunicam, na verdade. Porém, o eu profundo não tem instrumentos de comunicação próprios, porque todos os instrumentos de comunicação foram recebidos do meio externo, da linguagem, do aprendizado, etc, etc. Então sempre tem uma certa defasagem. Mas a confiança de um eu profundo na existência do outro é a base de toda a convivência humana. Quer dizer, você só pode se dirigir a uma pessoa como ser humano se você admite que ela tem esta unidade, que ela existe efetivamente, que ela não é somente uma impressão passageira sua e muito menos dela própria. Se eu for achar que a pessoa é apenas uma impressão passageira, tá certo? Eu também seria uma impressão passageira, tá certo? E evidentemente todo diálogo se torna impossível. Né? Diz que René Descartes às vezes olhava pela janela e via as pessoas andando e ele disse: que prova eu tenho de que essas pessoas têm alguma existência interior, que não são apenas máquinas que estão se movendo, etc, etc. E, bom, esse é um estado evidentemente patológico. Eu não sou capaz de olhar as pessoas assim, nem por um momento. Tá certo? Quer dizer, eu teria que me colocar numa altura divina e dizer, não, só eu tenho vida interior, não é isso? Só eu tenho subjetividade e os outros todos são apenas bonecos que estão se movendo. Eu tentei, eu não consigo me colocar nessa posição, nem por um segundo que seja. E para Descartes era uma experiência habitual. Então ele custava acreditar que os outros existiam como focos ativos de consciência, de sentimento, etc, etc, etc. Né? Então, esta consciência desse eu permanente, ela pode ser reativada diariamente. Você pode sempre se lembrar disso aí. Quer dizer, lembrar de quem você é verdadeiramente. É quando você se coloca nesta posição que aí você pode falar com Deus, você pode orar, porque aí você é uma alma verdadeira que está se dirigindo ao Espírito Eterno. Então você tem que ter alguma substancialidade para você falar com Deus, né? Senão, não. Por outro lado, isto nos mostra que se fomos criados neste sentido como almas imortais, então não existe a famosa identidade suprema de que fala o hinduísmo. Quer dizer, você vai se desfazer, você vai se diluir no mar da divindade. Se você pudesse diluir no mar da divindade, você deveria ser uma impressão passageira também para o próprio Deus, que vai integrar você nele e te esquecer. Mas, se é para ele te esquecer, se é para você ser apenas uma forma, como se fosse uma cristalização, um cristal que aparece na superfície da água e que depois se dissolve na água, que é uma imagem que é muito usada por esses místicos orientais, se fosse para acontecer isso, Deus não te constituiria como alma imortal. Então é importante entender que Deus tem um amor pessoal por esta forma que ele criou, por este eu imortal, e ele quer te preservar como tal. Ao mesmo tempo, você nesse estado, você reconhece que você não tem substância além do amor divino. Mas que o amor divino ele pressupõe, ao mesmo tempo, essa
dualidade eterna, essa diferença eterna entre criatura e criador, mas ao mesmo tempo a criatura sabe que ela não tem consistência ontológica própria, embora ela tenha uma identidade ontológica própria, mas não uma consistência, não uma substância. Quer dizer, nós somos obra do amor divino, mas é uma obra que veio para ficar, não foi para ser diluída, certo? Você não vai cair na inexistência. Então, deste ponto de vista, nós podemos dizer, olha, a doutrina hindu está errada, está flagrantemente errada. Quer dizer, é um erro que se consagrou desde há milênios. E esse negócio de ficar buscando a identidade suprema, isso aí é fazer buraco na água. Alguns místicos do sufismo, o próprio Ibn Arabi, que é o grande codificador da teoria da unidade, essa coisa toda, ele mesmo reconhece que esta dualidade é eterna. Dualidade de criador e criatura, e que é marcada por uma relação de amor e não de absorção no sentido ontológico, como vamos dizer, o cristal que se dissolve. Nós não fomos feitos apenas como uma forma para ser dissolvida, tá certo? Então, senão nós seríamos assim como se fosse, vamos dizer, como um capricho de Deus que nos fez para durar um tempinho e desaparecer. Não, de fato não é assim. Porém, para entender isso é preciso você se colocar do ponto de vista do sentimento profundo do eu que acompanha você desde que você nasceu e que permanece idêntico a si mesmo, como uma melodia sem fim, ao longo de todas as experiências que você vai vivendo. Tá certo? Eu digo, olha, a tomada de consciência disso é um treco maravilhoso. Não há coisa mais importante na vida do que isso. Então, no caso, você pode refazer o seu processo histórico tendo esta consciência da sua unidade profunda, que no caso do outro você não tem, você não tem o sentimento da identidade dele, você sabe que ele tem essa identidade. Como é que você chega, vamos dizer, a captar algo disso? Pelo amor que você tem pela pessoa, está entendendo? Então, tanto as pessoas que te rodeiam, quanto os filósofos que você está lendo. Então, se somos constituídos pelo amor divino, então é somente, né, o amor ao próximo que nos dá a verdadeira dimensão do que o outro é. Fora disso, não tem como você compreendê-lo.